Para onde você está indo, querido? Para que correr tanto? Quando Deus tem algo preparado para nós, nós não precisamos correr atrás disso. Façamos a nossa parte trabalhando, que Deus nos abençoará. E a bênção de Deus nos acompanhará por onde nós passarmos. A gente vê pessoas desgastando a vida nesses dias, correndo, estressado, perturbado, atribulado. Muitos dizem não tenho tempo para nada. E Jesus está olhando e dizendo: por que corres tanto? Trabalha o suficiente. Sossega teu coração e confia em mim, eu tenho o melhor para a tua vida. Algumas pessoas não acreditam que Deus provê, pois hoje eu quero começar a palavra do dia profetizando na tua vida que Deus provê. Ele proverá para si o cordeiro, ele enviará providência, Deus proverá na tua vida. Hoje o tema é Deus proverá. Você consegue levantar a sua mão e dizer: na minha vida, Deus proverá. No meu ministério, Deus proverá. Na minha família, Deus proverá. Ainda quando eu não conseguir enxergar, Deus proverá. Movimente sua fé. Lembre-se de Abraão em cima do monte, prestes a sacrificar Isaque. Quando ele vai sacrificar, o Senhor proveu para si um cordeiro e ele brada: Isaque, Abraão, não sacrifica Isaque, eis aqui o cordeiro. Deus proverá na tua vida. Deus proverá. Guarda essa palavra, porque Deus vai prover para você. Hoje é sábado, 10 de abril de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Já colocou na sua agenda? É hoje, às 20 horas, a nossa live Despedaçando as Cadeias, com a participação do levita cantor Juninho Black. Nós vamos estar louvando o nome do Senhor, vai ter clamor, vai ter momento de oração, momento de palavra. Eu espero você aqui no canal do YouTube. E para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, se inscreve aqui, dá o seu like na palavra do dia e ativa o sininho. A palavra do dia hoje, Mateus 16, versículo 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Rocha firme. Por que Deus escolheu Pedro? Vai saber, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Pedro era meio rebelde. Mas aí um pouco mais na frente a gente vai ver que Pedro se alinha com Deus. E Jesus faz essa promessa para ele: Pedro, é sobre a tua vida que eu vou edificar a minha igreja. Então vamos lá, olha. A palavra de Deus revelada, ela é para mim e para você. A rocha firme, aonde nós devemos construir nossas vidas e ministérios. Muitas pessoas, irmãos, a gente ouve tanto testemunho todos os dias e muitas contam como elas passaram por várias igrejas, equipes ministeriais, como estiveram lá por um curto período. Meu coração sofre, sabe? Existem pessoas que elas vêm te contar isso com tanta certeza de que elas estão certas, e na maioria das vezes você não pode aconselhar essas pessoas e dizer que elas estão erradas, porque você não sabe como elas vão receber. E, sinceramente, eu acho que muitas pessoas que vivem de ministérios em ministérios, de equipe espiritual em equipe, elas já perderam a direção de Deus faz tempo. O mais interessante é que elas exaltam o fato de como as coisas vão mal. Sabe, elas fazem questão de contar como foram maltratadas, o que o pastor fez com elas. Irmãos, isso é feio. Parece que elas se sentem justificadas nas decisões que elas tomaram.
Mas eu vou te falar uma coisa. Esse raciocínio é apenas uma camada de engano que impede essas pessoas de ver a ofensa e as suas próprias falhas de caráter. O que você está dizendo, bispo? Que quem vive mudando de igreja em igreja tem falha de caráter? Estou. As pessoas procuram igreja perfeita, não existe. Procuram o pastor perfeito, ele não existe, só Jesus. Na verdade, a igreja somos nós, a igreja é constituída de pessoas. E quando nós enxergamos falha na igreja, é porque a falha está em nós. Sabe, o interessante é que essas pessoas que vêm falar mal de igrejas e ministérios, elas descrevem a relação atual com os ministérios ou igrejas de quem fazem parte como temporária. Deus, por enquanto, me quer aqui. Mas que Deus é esse que vive te colocando de galho em galho? Você é macaco, por acaso? Tô entendendo, não. Uma vez um homem falou para mim, eu tô emprestado para essa igreja. Como assim emprestado? Você agora é vaso de barro que alguém chega, te bota ali, te bota acolá. Você tem que escolher onde você quer ficar. As pessoas fazem tais declarações para que, se as coisas ficarem difíceis, elas como é que é a frase? Elas possam ter uma rota de fuga. Elas não têm fundamentos sobre os quais se firmarem. Nos novos lugares para onde elas vão dar problema também, vão arranjar uma desculpa e sair. Sabe qual é o problema delas? É que elas não são fundadas na rocha. A tempestade facilmente vai levar essas pessoas como o vento. Leva a folha seca para um lugar e para o outro. Eu acho interessante o versículo que nós lemos, porque Pedro, apesar dos seus erros, da sua cabeça dura, Pedro chega uma hora que ele se converte. E Jesus olha para ele, como a gente leu, e diz: Pedro, eu te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Simão significava ouvir, e Pedro significava pedra, rocha. Às vezes, o Simão, ele precisa parar um pouquinho mais e escutar para depois ser transformado em Pedro. Ao buscarmos, querido, a palavra de Deus em nossa vida, nós seremos estabelecidos na rocha, que é Jesus Cristo. Às vezes, as pessoas elas não entendem o verdadeiro propósito de Deus nas suas vidas, sabe por quê? Elas estão vivendo um fundamento defeituoso. Quando Jesus, ele confronta alguns homens que acompanhavam ele no tempo do seu ministério, eles não aguentaram ser confrontados e eles começam a ir embora. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês também vão embora? E aí Pedro olha e diz: a quem nós iremos, Senhor? A quem nós iremos? A quem nós iremos se nós sabemos que tu és o Filho de Deus? No auge da sua aprovação, ele falou aquilo que estava dentro do seu coração. Pedro impactou Jesus com aquelas palavras. Ele disse: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E estas são as mesmas palavras que Pedro já havia falado em Cesareia de Filipe. Ele era uma pedra, firmada na rocha firme da palavra viva de Deus. Ele não partiria escandalizado. O que você é, querido? O Simão, que está no tempo de ouvir, e nem tudo que você ouve você aceita? Tudo que você ouve você questiona? Ou você já foi preparado por Deus, alicerçou sua casa na rocha, e Deus já pode chamar você de Pedro? Eu vou te falar uma coisa. Geralmente eu observo que as provas e testes localizam as pessoas. Em outras palavras, provas e testes determinam onde a pessoa está espiritualmente. Esses dois símbolos de provação
revelam a verdadeira condição do meu coração e do seu coração. A forma como você reage sob pressão é a forma como o seu verdadeiro eu reage. Posso te falar uma coisa? Você pode ter uma casa construída sobre a areia, uma casa linda de 5 andares, alta, bela, artisticamente decorada, com um material mais elaborado. Enquanto o sol estiver brilhando, ela se assemelha a um baluarte de força e beleza, e você não se cansa de olhar para ela. Tá imaginando essa casa? Imagina aí comigo. Ao lado dessa casa, você tem uma casa simples de 1 andar. Quase ninguém percebe ela. Ela não tem atrativos nenhum comparada ao prédio do lado. Mas ela é construída sobre algo que não se pode ver. Uma rocha. Enquanto as tempestades não vierem, a casa linda de 5 andares parece muito melhor. Você entende o que eu estou falando? Você conhece pessoas assim? Elas são cristãs enquanto a tempestade não vem, são como a casa linda, maravilhosa. Mas quando ela enfrenta uma tempestade forte, ela desaba, fica arruinada. Ela pode sobreviver a algumas tempestades menores, mas não a um furacão. A estrutura simples daquela casa de 1 andar sobrevive. Quanto maior a casa, mais grave e digna de nota é a sua queda. Algumas pessoas na igreja são como os discípulos que foram rápidos em falar em Cesareia de Filipe. Mas apenas para ter o seu coração exposto depois. Eles podem ser comparados a cristãos de 5 andares. A imagem da força, estabilidade, beleza. Eles podem suportar algumas lutas e até de tamanho médio. Mas quando vem a tempestade, eles são abalados. Posso te falar uma coisa? Tem muita gente que você não dá nada por elas. E elas são edificadas na rocha que é Jesus Cristo. E tem pessoas que fazem um barulho, são como a casa de 5 andares, se apresentam lindas. Deixa o vento vir para você ver se segura em pé. Se segura nada, querido. Posso te dar um conselho? Certifique-se de edificar a sua vida na palavra revelada de Deus. E não no que os outros dizem. Continue buscando o Senhor e ouvindo o seu coração. Não diga ou faça coisas só porque as outras pessoas do lado estão fazendo. Busque a Deus. Firme-se naquilo que for iluminado em seu coração e ouça a voz do Espírito Santo dentro de você. É isso aí. Jesus é a rocha. Você é a casa. Se você se firmar nele, venha o que vier, você nunca será abalado. Eu espero você 20 horas aqui no canal do YouTube na campanha Despedaçando a Cadeias. Eu espero que você hoje seja um cristão firme na rocha, confiante na palavra de Deus e que apesar das adversidades, a sua fé continue inabalável. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.